queridos alunos, parceiros de jornada, vamos lá, ó. Mais um textinho para a gente treinar. Eu estou pedindo sempre, mas vou pedir mais uma vez. Procure ir juntando as coisas teóricas que a gente está estudando, né? E procure verificar a sua ocorrência nos textos. Procure identificar o que as questões estão pedindo, né? Na hora do treino, que é essa hora de agora. Bacana? Esse é um trabalho que depende da nossa interatividade. Você também tem que tentar aplicar o que você está estudando, tá bom? Vamos lá então. Olha aí, ó. Em qualquer acampamento ou ocupação de sem terra que se visite, que seja visitada, uma constatação é inevitável. Grande parte dessas pessoas que vivem embaixo de lonas pretas nas estradas e fazendas saiu das franjas sujas e maltrapilhas das grandes cidades. Vai haver uma questão, se não me engano, o primeiro item, pedindo o significado de franjas aqui. Vamos lá. Ó. Em qualquer acampamento ou ocupação de sem terra que se visite, uma constatação é inevitável. Grande parte dessas pessoas que vivem embaixo de lonas pretas nas estradas e fazendas saiu das franjas sujas e maltrapilhas das grandes cidades, da periferia, das franjas. Expulsos do campo por um processo cruel de concentração de terras, milhões de trabalhadores rurais buscaram redenção sob o gás neon. Neon, né? A gente fala neon, é neon, e é paroxítono terminado em N, por isso que tem acento. Pela mesma razão de próton, por exemplo. O termo de origem grega significa novo. Né? Buscaram redenção sob o gás neon das metrópoles, dos letreiros luminosos. Queimaram asas feito mariposas, caíram numa espécie, reparem na linguagem figurada, queimaram asas feito mariposas, queimam asas, isso é uma comparação. Caíram numa espécie de vácuo, vazio social, a favela intransponível. Vai lá, continua aí comigo. Sem emprego, sem saúde, sem teto, sem instrução, esse povo desgraçado pelo descaso das autoridades descobriu no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, o que alguns buscam em entidades e organizações como as novas seitas e igrejas: esperança. Mais pragmaticamente, trabalho, comida, teto e, se sobrar, educação e saúde. João, eu acho esse negócio de MST o fim, eu não gosto desse pessoal. Gente, não temos que ler o texto julgando ideologicamente o texto. Tem que ler o texto e fim de papo, mais nada. Vamos ver aí? Olha lá. Ó. Repito, tente aplicar o que está aprendendo agora no treino. Tá bom? Por mais que eu chame a atenção de vocês para algumas coisas, vocês também têm que fazer o papel de vocês. Tá legal? João, você está começando a ficar bravo? Não, é para isso se tornar realmente uma coisa positiva, boa e produtiva para vocês, para mim, para todos nós. Em relação ao emprego dos elementos no texto, julgue os itens a seguir. A palavra franjas, no primeiro parágrafo, está empregada em sentido figurado e significa periferia, ou seja, a região mais afastada do centro urbano, em geral carente em infraestrutura e serviços urbanos e que abriga os setores de baixa renda da população. É isso mesmo, né? As franjas das cidades são a sua periferia, a sua periferia. Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu moro em Brasília há 41 anos. Né? Em Brasília, que é uma cidade que todo mundo sabe que foi planejada, planejou-se a periferia. Eles deram até um nome chique para a periferia, chamam-se cidades satélites. Né? Cidades satélites, a periferia foi toda planejada. Né? Em alguns casos, a periferia até que oferece boas condições de vida para seus habitantes, mas em outros não. Em outros é a famosa periferia zona mesmo, né, de pessoas faveladas que não têm acesso aos bens básicos da vida. Legal? Vamos ver aqui, ó. Próxima questão. Vamos lá, gente.
Em relação ao emprego dos elementos no texto, julgue os itens a seguir. A palavra redenção, no segundo parágrafo, significa salvação eterna, perdão, fé. Claro que está errado. João, no segundo parágrafo, olha lá, ó, milhões de trabalhadores rurais buscaram redenção sob o gás neon. Será que redenção, gente, significa salvação eterna, perdão e fé? Será que existe essa conotação religiosa no contexto? Não existe, não. Vamos indo. Próxima questão. Em relação ao emprego dos elementos no texto, julgue os itens a seguir. As palavras vácuo e saúde, que aparecem no texto, são acentuadas com base na mesma regra ortográfica. João, essa aí não é de texto. Não importa, gente. Se língua portuguesa, vamos fazer, ó. Vácuo é paroxítono terminado em ditongo crescente. Já em saúde, o U é a segunda vogal tônica do hiato. Então, não é nada de mesma regra, coisa nenhuma. São regras diferentes, está errado. Próxima. A expressão queimaram asas, feito mariposas, no segundo parágrafo, constitui uma metáfora do insucesso, do fracasso, da melancolia, da nostalgia, da saudade. Tá certo, né, gente? Queimaram asas, feito mariposas. Foram atraídas pelos letreiros luminosos e queimaram asas, feito mariposas. Já viu mariposa, né, que morre com o calor da lâmpada? É atraída pela luz, mas é morta pelo calor da lâmpada. Se a lâmpada for quente, é claro. Então, queimaram asas, feito mariposas, é uma metáfora de que foram mal sucedidas. João, você falou que era uma comparação. Não, queimaram asas, feito mariposas, como mariposas queimam. Tem uma comparação mesmo. Mas toda essa construção é metafórica. E está no lugar de insucesso, fracasso, tristeza, melancolia, nostalgia, saudade, enfim. Tudo que constitui, né, a vida dessas pessoas. Tá certo. Repararam, gente, que ele está cobrando uma figura de linguagem? Não é à toa que a gente estudou as figuras de linguagem. É porque cai na sua prova. Seja qual for a prova, cara. Você vai encontrar uma metáfora na sua prova, uma metonímia na sua prova e assim por diante. Vamos ver aí, ó. O vocábulo teto está empregado metonimicamente. Ó. De novo, outra figura de linguagem. O vocábulo teto está empregado metonimicamente, significando casa, moradia, habitação. Certo. João, por que é metonímia? A palavra-chave para metonímia é substituição, lembram-se? Substituição. Aí, ó, casa foi substituída por teto. Eu não tenho teto para morar. Na verdade, você não tem uma casa inteira, se você não tem teto. Você não tem só o teto, você não tem a moradia, a casa. Então, teto substitui a moradia inteira. Isso é metonímia. Tá certinho o número 5. Vamos lá. 6. A repetição intencional da preposição sem no início do terceiro parágrafo constitui um recurso estilístico de ênfase. Certo. João, onde é que está isso? Início do terceiro parágrafo. Sem emprego, sem saúde, sem teto, sem instrução. E tem até nome para isso, gente. Nós estudamos outra aplicação do que a gente estudou. Repetição de palavras ou expressões no início de versos ou frases significa repetição de palavras ou expressões no início de versos ou frases, chama-se anáfora. E é um recurso enfático. É sem, 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 sem. Sem nada. Bacana? Certinho, moçada. A repetição intencional da preposição sem. João, como é que eu vou saber que é intencional? Gente, isso não acontece por acaso. A preposição sem, nas suas 1, 2, 3, 4 ocorrências, no início do último parágrafo, do terceiro parágrafo, não ocorreu por acaso. Não veio do céu, tá bom? Não é uma estrela cadente, é um meteorito. Então, o item número 6 está correto. Bacana? Seguindo.
Item número 7. Vamos botar a resposta logo. A expressão mais pragmaticamente no terceiro parágrafo significa mais objetivamente, mais concretamente, de forma mais direcionada para a ação prática. No início do terceiro parágrafo, gente, olha lá, ó. O que alguns buscam em entidades, vamos ver, ó, sem emprego, sem saúde, sem teto, sem instrução, esse povo desgraçado pelo descaso das autoridades descobriu no MST o que alguns buscam em entidades e organizações como as novas seitas e igrejas, esperança. Mais pragmaticamente, de forma mais prática. Né? O que é esperança? Trabalho, comida, teto, educação e saúde. João aí tem uma metáfora? Tem. Porque esperança é igual a trabalho, esperança é igual a comida, esperança é igual a teto, esperança é igual a educação, esperança é igual a saúde. A figura que identifica, que estabelece identidade simbólica entre conceitos diferentes, se chama metáfora. Ele não chamou de metáfora, mas é uma metáfora. Bacana? Mais pragmaticamente significa mais objetivamente, mais concretamente, de forma mais direcionada. Está certinho mesmo. Item número, vamos ver aqui. Opa, agora temos mais um textinho, Vamos fazer aí, gente, na sequência. Vamos fazer na sequência. Olha lá, ó. É comum e procedente o comentário de que a justiça e o povo estão separados por um grande abismo, o que torna praticamente impossível ao cidadão leigo, mesmo aquele com um grau de instrução superior à média do país, compreender os assuntos inerentes ao judiciário. Há um abismo entre o povo e a justiça, e esse abismo torna praticamente impossível ao cidadão leigo, ao cidadão comum, mesmo aquele com um grau de instrução superior à média do país, compreender os assuntos inerentes ao judiciário. Aliás, só eles mesmos se entendem, né? Uma das razões que contribuem para esse triste distanciamento, que se confunde com seus próprios efeitos e por isso constrói um círculo vicioso, reside na falta de cultura jurídica do povo brasileiro. Falta de cultura jurídica. Mas quem disse que uma nação tem que ter cultura jurídica? Né? Será que na Inglaterra o povo tem cultura jurídica? Será que nos Estados Unidos o povo tem cultura jurídica? Né? Legal. Comentário meu, não tem nada a ver com o que está aí, viu? Falta de cultura jurídica, não no sentido de que as pessoas leigas não têm o desejável tirocínio, um raciocínio rápido, especial, para entender os meandros, o tecnicismo e os termos próprios do direito, o que realmente não tem. Refiro-me ao fato de que o brasileiro não tem o costume de interessar-se por assuntos relativos à função judiciária do Estado. Rogério Schiet Machado da Cruz, Paraná. Vamos lá. Mesmo cidadãos com formação específica em direito têm dificuldade em compreender os assuntos relativos ao judiciário. Errado. O texto não falou nada, não se referiu aos cidadãos com formação específica em direito. Isso ultrapassa os limites do texto. Fui para a próxima. A falta de cultura jurídica do povo brasileiro é razão e também efeito do distanciamento entre a justiça e o cidadão. Errado também. O que aparece no texto, gente, como causa e também efeito, presta atenção. Olha só, uma das razões que contribuem para esse triste distanciamento, segundo parágrafo, o distanciamento se confunde com seus próprios efeitos. O que diz a questão? A falta de cultura jurídica é razão e também efeito. Não é a falta de cultura jurídica. Lá no texto é o distanciamento entre a justiça e o povo. O distanciamento entre a justiça e o povo confunde seus próprios efeitos. Confunde com seus próprios efeitos, que se confunde com seus próprios efeitos. Então essa também está errada. Número 3. João, Johnny Be Good Tonight, eu estou percebendo que você está andando mais rápido. Gente, é porque a fila anda e você já estudou um bocado. Então é de propósito. Vamos lá? Os leigos não têm experiência prática suficiente para entender os procedimentos, o tecnicismo e os termos próprios dos trâmites judiciários. Errado. O que a gente leu lá, gente?
O que a gente lá leu sobre os leigos? Desculpem a voz falhando. Olha lá, gente. No primeiro parágrafo, é comum e procedente o comentário de que a justiça e o povo estão separados por um grande abismo, o que torna praticamente impossível ao cidadão leigo, mesmo aquele com grau de instrução superior à média do país, compreender os assuntos inerentes ao judiciário. Os leigos não têm experiência prática suficiente para entender os procedimentos. A gente lê alguma coisa sobre isso quando o texto menciona os leigos? O leigo, o cidadão leigo? Não. Errado. João, mas é errado, mas tem uma cara de estar certo, né? Gente, assim, ó, a prova do CESP é uma das mais difíceis do país. Não é à toa. Não é à toa. Né? Muito que tem cara de verdade não é verdade. Muito que tem cara de errado não é errado. E o pior de tudo é o fator de correção. Cada errado anula um certo. Cada errado anula um certo. Não tem jeito. Tá bom? Vamos ver, ó. Próximo itemzinho. É lamentável que o brasileiro não desenvolva o costume de se interessar pelos assuntos referentes à função judiciária do Estado. Errado. Por que errado, João? Vamos ver. Olha só, refiro-me ao fato de que o brasileiro não tem o costume de interessar-se por assuntos relativos à função judiciária do Estado. Você por acaso leu alguma coisa a respeito desse juízo de valor? Lamentável. É lamentável. Ele só diz, olha lá, ó, falta de cultura jurídica, não no sentido de que as pessoas leigas não têm o desejável tirocínio para entender os meandros, os detalhes, as minúcias, o tecnicismo e os termos próprios do direito, o que realmente não tem. Refiro-me ao fato de que o brasileiro não tem o costume de interessar-se por assuntos relativos à função judiciária do Estado. Não existe o ponto de vista, o juízo de que seja lamentável ou não lamentável, maravilhoso, não existe nenhum juízo dessa natureza. Nem lamentável, nem coisa nenhuma. Então, gente, está errado, muito errado. Não se fala em ser lamentável ou não lamentável. Isso não é um muro de lamentações. Legal? Vamos indo. 5. O judiciário cria voluntariamente um círculo vicioso entre as pessoas leigas e os meandros do tecnicismo. Claro que está errado. Essa é a mais errada, gente. Essa é a mais errada de todas. É erradíssima. Porque não é por vontade, é vontade. Não é por vontade, por volição, por desejo do Poder Judiciário, né, que ele mesmo cria um círculo vicioso entre as pessoas, como se o Judiciário fizesse isso propositalmente, né, por sua vontade. Besteira. Isso é uma bobagem, né, muito grande. Essa é muito errada, gente. O 5 também está errado, vamos indo. O 6, item número 6. Com relação às ideias do texto, julgue os itens abaixo. Procedentes, no primeiro parágrafo, significa frequente, antigo. Vamos voltar lá? É comum e procedente. Olha lá, gente. É comum, é frequente, antigo. É comum e procedente. Gente, procedente é pertinente, não é antigo, nem nada disso. Claro que está errado. E essa também, ó. João, estou achando essa aí fácil. Essa e a anterior foram fáceis. Então aproveite e acerte. Porque cada errado anula um certo nesse tipo de prova. E olha, gente, já tive muito aluno muito bom que passou, foi longe da aprovação porque chutou. Né? O cara deixa 4 em branco, numa prova de 20 itens de português, por exemplo. Deixa 4 em branco. Aí ele olha e fala assim, 4 em branco? Acho que não vai dar para mim. Aí ele chuta os 4 que ele tinha deixado em branco. Ele tinha acertado 16. Os 16 que ele marcou estavam certos. Só que ele chutou 4.
e errou mais 4, porque ele errou todos os 4 que ele deixou de deixar em branco e chutou. E por azar, por uma associação infeliz dos astros no momento, ele errou os 4. Quem erra 4 erra 8. Ele perdeu mais 4. Ele tinha acertado 16, só que ele perdeu 4, então ficou com 12. Olha só que perigo. Tinha errado 4, mas errou 8. Ele tinha 16, mas ficou com 12. E aí a coisa já começou a complicar para o cara. Beleza? Então o 6, gente, está muito errado, bastante errado mesmo. Deixa eu tirar aqui a tintinha. Vamos lá. 7. Leigo, no primeiro parágrafo, significa alheio a um assunto, desconhecedor. O que você acha dessa? Claro que está certo. Leigo. Leigo. É o cara que não sabe, não conhece. João é ignorante? Não, não é isso. É ignorante de um assunto, ele pode ser doutor em outro. Então, é alheio a um assunto, alguém que não conheça, que desconheça algo, é leigo. Eu, por exemplo, não sou leigo em língua portuguesa. Eu estudei um bocado desse negócio. Em literatura também não sou leigo, em gramática também não. Mas eu sou completamente ignorante de direito constitucional. Eu sou leigo. Não sei nada, estou pedindo ajuda aqui para a galera, para eu entender um pouquinho, de vez em quando. Bacana? 7 está certo. Vamos lá, pessoal. Ainda o mesmo texto. Inerentes no primeiro parágrafo significa prioritários, especializados. Inerentes no primeiro parágrafo significa prioritários, especializados. Claro que é errado. Claro que é errado. João, mas eu quero saber por quê. Eu não quero gabarito. Você sabe que eu não faço isso. Vamos ver? Olha lá. Ó. Deixa eu ver aqui onde é que está. Olha lá. Está na última linha do primeiro parágrafo. Compreender os assuntos inerentes ao judiciário. Ele disse que significa prioritários, assuntos especializados. Não. Gente, inerente. Eu vou escrever. Vem cá. Aqui, ó. Olha que legal. Ô Johnny, por que você escreveu assim esse negócio? Por que você escreveu assim, meio separadinho? Olha só, gente, esse in é dentro, movimento para dentro. Esse ere é uma forma do verbo sum, do verbo ser, em latim. Ere. E isso aqui é sufixo. Só sufixo, mais nada. Inerente é o que está dentro do ser, é o que habita o ser da coisa. Por exemplo, o ciúme é inerente a você. Ele habita o seu ser. Ele mora em você. Vamos ver aqui, ó. O amor é inerente às pessoas voluntariosas. Mora dentro delas. Faz parte do ser dessas pessoas. João, é isso mesmo, é? É, gente. Inerente ao que está dentro do ser. Isso é muito filosófico. Não é não, cara. Compreender os assuntos inerentes ao judiciário, que habitam o ser, que são essenciais ao judiciário. Tudo bem? Legal. Então, esse item está muito errado. Mas é muito. Não é pouco. É muito. Vamos ver. Próximo. Engendra, no segundo parágrafo, significa gera, produz. Certíssimo. Engendra, constrói, gera, produz, organiza, arquiteta, faz. Fui para a próxima, não precisa mais dessa. Vamos lá. Tirocínio significa vaticínio, tiromancia. Que horror, moçada, que besteira, que bobagem isso. Tirocínio é um raciocínio ágil. Não tem nada a ver com vaticínio, que é uma profecia, uma adivinhação. E a palavra tiromancia eu realmente, inclusive, desconheço. Tá legal? Valeu, brigadão, espero que você esteja aprendendo bastante.